Bom, pessoal, nosso objetivo hoje é auxiliar cada um de vocês na resolução de alguns exercícios do capítulo 5. Então, a gente tem aqui hoje 2 exercícios na nossa lista auxiliar, eles não estão disponíveis lá na apostila e nem no questionário que é pedido para vocês resolverem. Mas, com certeza, vai ajudar na resolução dos que estão lá. Então vamos lá. O primeiro exercício ele foi colocado na prova da ANPAD em 2006. Foi dado uma condicional, essa condicional aqui, ó, que eles chamaram de P. Então a condicional é: se Rui é um bom poeta, então Jorge é atleta. E aí eles deram 5 alternativas e pediram para verificar qual delas era a correta ou é a correta. E aí, se a gente observar, todas as alternativas, então aqui A, B e C, falam da contrapositiva de P, e as opções D e E falam da recíproca. Então, a gente precisa relembrar como fazer a contrapositiva e como fazer a recíproca de uma condicional. Então, vamos vir aqui tá, então, passei demais, então tá aqui, ó. Primeiro, a gente simbolizou a nossa condicional, para ficar melhor, para poder relembrar vocês em relação àquilo que vocês já leram. Então, vamos lá, ó. Proposição dada, se, então, se Rui é um bom poeta, então Jorge é atleta. Aqui eu destaquei, ó, em negrito, Rui é um bom poeta, porque essa é uma proposição simples, observe, está entre o se e então, e a outra está aqui depois do então, que é Jorge é atleta. Daí eu simbolizei o Rui é um bom poeta com a letra R e Jorge é atleta com Q. E entre as duas letras a gente usou aqui a setinha, que é o símbolo usado para representar a operação condicional. Bom, e agora? Agora vamos lembrar, né? O que é recíproca de uma condicional? Recíproca é a volta, né? Então tá aqui, se R, então Q, a recíproca é se Q, então R. Então tá aqui, se Q, então R. E daí, a recíproca, vamos voltar aqui, ó, dessa proposição é se Jorge é atleta, então Q é Jorge é atleta, então se Jorge é atleta, então Rui é um bom poeta. Essa é a recíproca. A recíproca, né? Eles deram 2 recíprocas. Que eles deram anteriormente, na verdade só tem uma, mas eles deram 2. As 2 estavam falsas. E eles falaram também em contrapositiva. Então vamos nós aqui falar da contrapositiva. Então como é que é a contrapositiva? Contrapositiva é não que, se não que, então não R. Então vamos voltar aqui. Então, nós temos o seguinte: se Jorge não é atleta, então tem um não aqui, ó, porque é a negação do que, se Jorge não é atleta, então Rui não é um bom poeta. E aí, essa opção estava na letra B, que dizia assim: a contrapositiva de P é se Jorge não é atleta, então observe, se Jorge não é atleta, então Rui não é um bom poeta. Bom, dessa forma concluímos aqui o primeiro exercício. Vamos para o segundo. Bom, o segundo ele é composto de 2 letras e nas 2 foi pedido para verificar, utilizando tabela verdade, se as proposições aqui da esquerda e da direita são equivalentes, se há ou não relação de equivalência entre elas, tanto na letra A quanto na letra B. Para fazer isso, foi pedido que utilizássemos tabelas verdade. Bom, aqui na letra A, não há necessidade de usar a tabela verdade, por se tratar de uma proposição, né, tanto aqui a da esquerda quanto a da direita, são proposições pequenas. Então vamos lá. Eu vou construir a tabela verdade, mas a gente pode fazer uma análise aqui rápida de que realmente PI, POQ é equivalente a só a proposição P. Então, observem, gente. Se a proposição P é falsa, já é suficiente para todo esse lado esquerdo ser falso, concorda?
Porque observem, P está conectado ao parênteses pela conjunção, pelo E. Então, se P já é falso, o todo é falso. E daí, o resultado deu o próprio P, ou seja, deu falso. Falso, falso. Dizemos que duas proposições são equivalentes quando elas têm os mesmos valores lógicos, sempre, né? Então, se uma é falsa, a outra é falsa. Se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Então, o que aconteceu aqui? Lado esquerdo falso, lado direito falso. Mas nós temos uma outra opção, que é quando P é verdadeiro. Ora, se P é verdadeiro, aí a gente precisa analisar o que está no parênteses. Bom, se P é verdadeiro, olhando aqui para o parênteses também tem uma verdade, ó. Porque V ou qualquer coisa dá V. Então, a gente tem V e V, lado esquerdo, verdadeiro, e o lado direito? O lado direito é o próprio P, que a gente está considerando que é verdadeiro, também verdadeiro. Então, nós temos aqui duas proposições equivalentes. Mas como foi pedido para construir a tabela verdade, vamos vir aqui para a construção da tabela verdade. Então, observem que nós vamos fazer a tabela verdade dessa proposição, que está aqui à esquerda do símbolo que representa a relação de equivalência, e da P. Da P nem precisa, porque ela já é uma proposição simples, já está aqui a coluna dela, ó. Então está aqui destacado em azul, né, mais escuro, o resultado dessa proposição, que coincide com a própria proposição simples que aparece aqui na proposição composta, que se encontra à esquerda do símbolo de relação de equivalência. Eu falei em tabelas verdades, mas a gente pode construir em uma única tabela verdade os resultados tanto dessa proposição quanto dessa, certo? Lembra disso? Então vamos lá, eu preciso construir a tabela verdade dessa daqui, ó, que é composta de duas operações, e nós temos que fazer o ou primeiro, porque está no parênteses, então está aqui o ou primeiro. Observe que o ou só dá falso quando ambas, então P e Q são falsas. Nas três outras linhas, P ou Q deu verdadeiro. E agora, então, a gente precisa conectar P ou Q a P. Conectar utilizando o E. Então, vamos lá. Aqui já está falso, falso. E qualquer coisa, falso. De novo, aqui a gente tem P falso. E qualquer coisa dá falso. E aqui, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Bom, aqui está a proposição, que está aqui à esquerda, que a gente precisa comparar com a proposição P. Então, vamos lá, comparar posições correspondentes. O que são posições correspondentes? Elemento da primeira linha com elemento da primeira linha. Resultado da segunda linha, resultado que está na segunda linha, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Falso aqui, falso aqui, falso aqui, falso aqui também. Verdadeira aqui, verdadeira aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Comparando os resultados, né, correspondentes das duas proposições. Então, falta aqui, ó, a última, verdadeiro, comparado com verdadeiro. Então, observe que são sempre iguais, o que significa dizer que as duas proposições são equivalentes. Mas vocês podem observar que aqui ainda existe uma outra coluna, e essa coluna, por que ela está aqui? Ora, e além disso, observe que ela é toda verdadeira, lógico. Mas como é que ela foi construída? A gente vê aqui onde tem a relação de equivalência e trocou pela bicondicional. Gente, tem uma diferença entre a relação de equivalência, em que eu respondo se duas proposições são equivalentes ou não, e a operação bicondicional, em que eu realizo e vejo qual é o resultado que eu vou obter. E aí a bicondicional, ela entrou no lugar da relação de equivalência. Então, nós vamos resolver a bicondicional. Mas entre quais proposições? Entre as que estão, a que está à esquerda da relação de equivalência e a que está à direita. Então, vamos lá. Falso, bicondicional falso da verdade. Falso, bicondicional falso da verdade, e assim sucessivamente nós vamos executando a bicondicional
entre as duas proposições. Observe agora que depois de executada a bicondicional, a gente só tem verdadeiro. Ora, o que isso significa? Que, relembrando lá da tabela verdade da bicondicional, que para as duas, né, que para que a bicondicional seja verdadeiro, é necessário que as duas proposições envolvidas sejam ou verdadeiras ou falsas. Então, na verdade, que sejam iguais. Ora, se eu construir uma bicondicional utilizando duas proposições equivalentes, que sempre têm valores lógicos iguais, então o resultado da bicondicional vai ser verdadeiro. Então, gente, essa última coluna aqui, ela representa a operação bicondicional, que foi realizada entre as proposições, entre essas duas proposições aqui envolvidas na relação de equivalência. E essa coluna aqui, ela é toda verdadeira caso a relação de equivalência seja verdadeira, ou seja, caso exista a relação de equivalência. Mas se a relação de equivalência não existir, então nós teremos aqui uma coluna com pelo menos um valor falso. Bom, pessoal, então essa é a letra A. Vamos então para a letra B. A letra B é um pouco maior. A gente quer verificar se são equivalentes a essa proposição, que não é tão grande assim, né? Pequena, só tem uma operação. E essa daqui, ó, essa já é maior, né? Tem 1, 2, 3, 4 operações. Então vamos lá, pessoal. Aqui em laranja, a gente tem o resultado dessa operação, que é o ou exclusivo. Lembra? Ou exclusivo? O exclusivo a gente simboliza assim, esse V com esse tracinho embaixo. Bom, o ou exclusivo, ele é falso se ambas são falsas, e também é falso se ambas proposições são falsas. E é verdadeiro nas outras situações. Então, quando exatamente uma delas é verdadeira, o ou exclusivo dá verdadeiro. Agora vamos lá, vamos construir a tabela verdade para essa proposição aqui, ó. E aí são 4 operações, né? 4 operações, a gente precisa identificar qual é a primeira. A primeira pode ser tanto esse ou quanto esse e. Nós fizemos o ou primeiro, ó. Observem aqui, só uma linha do ou de falsa, que é a relativa aos valores de P e Q falsos, e as demais são verdadeiras. Depois a gente fez a outra operação aqui, o e, que só deu verdadeira quando P e Q são verdadeiras, que falso. Então, parênteses pronto, parênteses pronto, e a gente tem ainda essas duas operações para realizar. A negação é mais forte, então nós fizemos a negação aqui, ó, negação. Então, a negação daqui para cá, negação do falso, verdade, negação do falso, verdade, negação do falso, verdade, negação do verdadeiro, falso. E essa última coluna aqui em vermelho, que é o resultado da nossa proposição, ela é a conjunção desse parênteses que está aqui destacado, ó, e da negação desse outro parênteses que está aqui também destacado em vinho, ó. Então vamos lá, é para fazer o e entre as duas. Então, falso e qualquer coisa dá falso, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, mas verdadeiro e falso dá falso. Então, a gente tem aqui em vermelho o resultado aqui dessa proposição que está à direita da relação de equivalência. Agora, a gente precisa verificar se são equivalentes ou não as duas proposições. Então, a gente tem aqui essa destacada em laranja e essa aqui destacada em vermelho. E aí, nós vamos comparar posições correspondentes. Então, vamos lá? Falso, falso aqui. Verdadeiro, verdadeiro aqui também. Verdadeiro, verdadeiro aqui também. Falso aqui, falso aqui. Então, podemos afirmar que essas duas proposições são equivalentes. Então, por hoje encerramos. Um abraço, Elvira.